Olá, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica da VET. Se você não me conhece, eu me chamo Ksenia Ribeiro, sou aluna de Medicina Veterinária e monitora de Bioquímica. Esse é o segundo vídeo sobre peptídeos e proteínas. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar aqui nos cards. Assista e depois volta aqui para a gente continuar. Vamos prosseguir com o assunto de proteínas a partir de estrutura, as quais tem 4 níveis. Primeiramente, nós temos a estrutura primária, a qual vai consistir em uma sequência de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. O que não é novidade, já que a gente sabe que as proteínas são formadas por resíduos de aminoácidos, como nós temos aqui nesse exemplo. Essa sequência de aminoácidos é importantíssima para a gente determinar a função de uma proteína. Usando como exemplo esses 3 aminoácidos marcados aqui, em amarelo, nós podemos perceber que, por mais que a gente tenha os mesmos aminoácidos aqui, eu coloquei 2 sequências diferentes com os mesmos aminoácidos, esses 3 primeiros aminoácidos aqui. Nós temos proteínas diferentes. Essa primeira sequência forma uma proteína. Claro, se proteínas fossem formadas por 3 aminoácidos. Lembrando que é só um exemplo, já que proteínas são formadas por 20 aminoácidos. Já esse segundo é um outro tipo de proteína, porque apesar de terem os mesmos aminoácidos, a sequência, a forma com que esses aminoácidos aparecem nesse polipeptídeo que vai ser formado é diferente. A partir dessa sequência de aminoácidos é formado um polipeptídeo. E esse polipeptídeo, ele vai se organizar no espaço que ele está inserido, ele vai ter uma estrutura, que vai ser chamada de estrutura secundária. Ele vai adquirir uma forma. Essa aqui do exemplo, eu usei a hélice-alfa, que é uma estrutura helicoidal. Olha só para vocês verem os aneizinhos que vão formando. Então, essa é a estrutura secundária. Entretanto, nós não temos somente um tipo de estrutura secundária como a hélice-alfa, né, que é aquela estrutura helicoidal. Nós temos também a folha beta e a volta beta. E é importantíssimo para manter essa estrutura, tanto da hélice-alfa, quanto da folha beta, quanto da volta beta, que eu vou mostrar para vocês, as ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio vão ser responsáveis por manter a estabilidade da estrutura secundária. Como é o caso aqui da hélice-alfa. Esses 3 tracinhos são ligações de hidrogênio. E eles vão ser responsáveis por manter a estrutura dessa hélice-alfa, que é a estrutura helicoidal, ou seja, a estabilidade. É importantíssimo saber também que essas ligações de hidrogênio ocorrem entre o hidrogênio, né, da estrutura, que é essa bolinha branca, como a gente pode ver aqui, o qual estará ligado ao nitrogênio, que é essa bolinha azul, que fará uma ligação com oxigênio. Então, hidrogênio ligado ao nitrogênio se liga ao oxigênio, formando essas ligações de hidrogênio tão importantíssimas para manter essa estrutura helicoidal. Como eu falei anteriormente, nem todos os polipeptídeos vão formar uma hélice-alfa. Nesse caso, nós temos uma folha beta, que vai ter ali a conformação de zigue-zague, como vocês podem ver. Fiz aqui um exemplo, um desenho aqui no canto, para vocês perceberem a diferença, né? Enquanto a hélice-alfa tem uma estrutura helicoidal, a folha beta tem uma estrutura em zigue-zague. E essas folhas beta, elas vão se unir também por ligações de hidrogênio, da mesma forma, entre um hidrogênio e um oxigênio. A terceira configuração da estrutura secundária é a volta beta, que é muito comum em proteínas globulares, que eu vou falar daqui a pouco.
podem ser classificadas em volta beta do tipo 1 e do tipo 2, mas que eu não vou entrar muito nesse assunto. Da mesma forma que nas outras duas configurações, seja na hélice alfa ou na folha beta, as ligações de hidrogênio são feitas entre o hidrogênio e o oxigênio da estrutura. Já a estrutura terciária, pegando como exemplo novamente a hélice alfa, vai descrever o enovelamento desse polipeptídeo. Ou seja, aquela hélice alfa, aquele polipeptídeo formado por uma sequência de aminoácidos e que formou ligações de hidrogênio e que ficou com esses anéisinhos aqui, vai dobrar várias vezes sobre si mesmo e formar uma outra estrutura, que é a estrutura terciária, formando assim uma cadeia polipeptídica. A estrutura terciária dará origem a proteínas estruturais e globulares, estruturais ou fibrosas. Essas proteínas fibrosas, elas vão se enovelar em longos filamentos ou folhas, enquanto as proteínas globulares vão se enovelar, vão ser dobradas, de forma esférica ou globular. Do lado esquerdo, nós temos um exemplo de proteína estrutural. Como o próprio nome já diz, forma a estrutura de algo. Nesse exemplo, nós temos o corte transversal de um fio de cabelo, no qual a proteína é chamada de alfa-queratina, que vai formar boa parte do peso seco desse fio de cabelo, vai estar em conformação de filamento. Já desse lado direito, nós temos uma proteína globular, como é o exemplo do colágeno, que vai estar nessa forma esférica. Por último, a estrutura quaternária, que vai ocorrer somente em algumas proteínas. Algumas proteínas vão ter somente a estrutura primária, secundária e terciária. A estrutura quaternária seria a união de várias subunidades terciárias, ou seja, uma hélice alfa aqui, nesse azul clarinho, outra hélice alfa aqui nesse outro azul, outra aqui nesse cinza e outra aqui. Ou seja, vários polipeptídeos enovelados juntinhos. Nós temos um grande exemplo de proteína com estrutura quaternária, a hemoglobina. Revisando aqui, primeiramente a gente tem a formação da estrutura primária, ou seja, a seleção de quais aminoácidos vão formar aquela proteína. Em seguida, aquela sequência ali, linear de aminoácidos vai se enrolar, seja de forma helicoidal, seja de forma em zigue-zague, formando a estrutura secundária. Como ela vai se organizar ali naquele espaço? Em seguida, ela vai dobrar sobre ela mesma, formando a estrutura terciária. E, em alguns casos de algumas proteínas, várias unidades, várias subunidades de estruturas terciárias, várias cadeias polipeptídicas vão se juntar ali para formar essa estrutura. Para vocês entenderem melhor essa ideia de estrutura terciária, estrutura quaternária, se vocês imaginarem novelos de lã ou novelos de linha de crochê, em que a gente pode comparar um novelo à estrutura terciária, a uma hélice alfa novelada, enquanto vários novelinhos são várias cadeias polipeptídicas, várias hélice alfas aqui enoveladas. Por último, nós temos um processo importantíssimo para proteínas, principalmente na área de enzimas, que é a desnaturação e renaturação de proteínas. A desnaturação é a perda da estrutura tridimensional da proteína, o que causa uma perda de função. Essa desnaturação pode ocorrer por mudanças na temperatura, no pH, na força iônica e em outros. Em alguns casos, esse processo de desnaturação é reversível,
sendo chamado de renaturação. Ou seja, se você restabelecer a temperatura, o pH inicial, aquela temperatura, aquele pH inicial, que aquela proteína está acostumada, que ela funciona bem, provavelmente em alguns casos você consegue fazer com que ela tenha essa volta dessa função. Usando como exemplo uma enzima, uma determinada enzima que é responsável por quebrar aquele alimento, né, para poder tirar aqueles nutrientes para que as células possam utilizar. Se caso essa enzima do estômago, né, ela tiver ali no meio e o pH do estômago mudar, ficando mais básico ou mais ácido, ela pode perder a sua estrutura, com isso perder a sua função. Mas pode ser que você consiga restabelecer o pH ali do seu estômago e essa proteína consiga voltar a realizar as funções enzimáticas dela normalmente, voltando a quebrar aquele alimento, né? Conseguir liberar aquele nutriente para que você possa utilizar. Bom, nós terminamos aqui o assunto sobre peptídeos e proteínas. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Continuem acompanhando o canal. Curtam o vídeo se gostaram. Se inscrevam para continuarem assistindo esses vídeos. Mandem para os amigos. E é isso. Muito obrigada e até mais.